Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar hoje um conteúdo novo da nossa disciplina de matemática, certo? Vamos aprender sobre as frações, certo? Que é um conteúdo muito interessante da matemática, tá certo? É um conteúdo de fundamental importância para a gente entender, tá bom? E eu espero que vocês consigam aprender muito bem, certo? Sobre as frações. Tentei resumir tudo, certo? Hoje na ideia de fração, tá bom? Só para a gente poder entender o que são as frações e como utilizá-las no nosso dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa de hoje é entender a ideia de fração, certo? É entender o que é uma fração, esse termo novo, né? Que eu não sei se vocês conhecem, se já viram, que se chama fração, certo? A ideia de fração. Então, fração é um número que representa em quantas partes foi dividida uma unidade, certo? Ou um inteiro, certo? Representa em quantas partes foi dividida uma unidade ou um inteiro. Então, representa a parte tomada, certo? De um determinado inteiro. O que é um inteiro? O inteiro, gente, pode ser o quê? Uma figura inteira, pode ser uma pizza inteira, como nós vamos já usar como exemplo, um bolo, uma torta. Tudo que é um inteiro é uma coisa que é completa. Então, para representar partes desse inteiro, certo? A gente utiliza as frações, tá bom? É para isso que as frações servem, tá bom? E onde é que a gente utiliza muitas frações? Eu costumo ver muitas frações em receitas, certo? Na medida lá dos ingredientes de uma receita, certo? É o lugar mais comum onde eu costumo ver frações, mas elas estão presentes em diversos segmentos do nosso dia a dia. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade, certo? Para a gente entender agora na prática, tá bom? O que é uma fração e quais são os seus termos. Então eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender a ideia de fração, para a gente entender o que é uma fração, certo? Se tivermos uma pizza inteira e a dividirmos em 8 partes iguais, cada parte representará uma fração da pizza, certo? Então, uma pizza inteira representa um inteiro, certo? Um inteiro, certo? Dessa pizza, tá bom? Ela inteira, com os 8 pedaços, cortada em 8 pedaços, ela representa o inteiro. A pizza completa, certo? E cada pedaço de pizza representa uma fração da mesma. Exemplo, vamos lá. Um inteiro, no caso a pizza inteira, foi dividida em 8 partes iguais. Então, as 8 partes juntas formam um inteiro. E cada pedaço é uma fração da pizza, certo? Por exemplo, um pedaço da pizza representa um oitavo. Se eu comer um pedaço de pizza, eu comi um oitavo da pizza. Ou seja, um pedaço que eu comi de um inteiro de 8, que é a pizza completa. Se eu comer 2 pedaços, eu vou representar com 2 oitavos. Significa que eu comi 2 pedaços da pizza. Se eu comer 3 pedaços, significa que eu comi 3 oitavos da pizza. Uma pizza que foi dividida em 8 e que 3 partes foram tomadas, foram comidas. E assim sucessivamente, gente. 4 pedaços representa 4 oitavos. 5 pedaços representa 5 oitavos. Aqui, ó, igual eu coloquei aqui, tá bom? 6 pedaços representa 6 pedaços. E a pizza inteira é 8 oitavos. Que eu coloquei aqui 10 décimos, certo? Mas na verdade é 8 oitavos, foi só um errinho aqui. Mas se a pizza fosse dividida em 10 pedaços, o inteiro seria 10 décimos. O mesmo número de cima, o mesmo número de baixo, certo? Espero que vocês tenham entendido muito bem essa parte de como representar uma fração. E a fração existe termos. Vejam aqui a estrutura, como é que a gente escreve uma fração, certo? A gente coloca esse traço aqui que indica divisão, certo? Divisão, tá bom? E sempre que eu me remeter à fração, eu vou me remeter a uma divisão, tá bom? Então aí,
na parte de cima do traço que representa a divisão, a gente coloca o quê? A parte tomada de um determinado elemento, do desenho da pizza, do bolo, de qualquer coisa. A gente bota a parte tomada. No caso aqui, foi 3, certo? 3. Esses 3 aqui é a parte tomada. E o número de baixo, que se chama denominador, a gente vai colocar o inteiro. O que é o inteiro, gente? É tudo, certo? Então, esse círculo foi dividido em quantas partes? Em 9. Quantas foram tomadas? Que aqui não está pintada. 3. Então, aqui eu tenho 3 nonos, certo? Uma fração que representa esse desenho, onde o inteiro é 9, o desenho inteiro foi dividido em 9, e nós temos 3 partes tomadas. Então, o numerador representa a parte tomada, como eu já falei, o número de cima, e o denominador representa a parte inteira da fração, tá certo? E para a nossa atividade de hoje, sobre tudo isso que eu expliquei, a ideia de fração, depois nós vamos ver outros conteúdos relacionados à fração, mas a atividade de hoje é essa, é vocês escreverem a fração correspondente a cada desenho. Eu respondi aqui a última, só para ajudar vocês. Aqui eu tenho uma figura que foi dividida em 2 partes, então eu escrevo 2 lá no denominador. E uma parte foi pintada, escrevo 1 no numerador e formo a fração 1/2, ou seja, metade. Aqui no item F, eu tenho uma figura dividida em 5 partes, então o meu denominador, o número de baixo vai ser 5. Quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4. Então aqui eu vou ter 4/5. E isso vocês vão fazer em todas as outras frações, tá certo? Qualquer dúvida é só chamar e bons estudos!